Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo. Agora é um vídeo para falar também para messes, equipes de celebração, leitores, comentaristas. São respostas a perguntas. Perguntas que vocês fizeram aqui nesse canal e perguntas também, as primeiras que eu vou responder são perguntas que foram feitas agora na última semana, nesse último domingo, em uma paróquia que eu fui ministrar uma palestra para equipes de celebração. E lá então surgiram muitas perguntas. Eu estou trazendo aqui essas perguntas porque as perguntas que eles fizeram lá são dúvidas também que a maioria de vocês talvez possa ter. Então, fique atento neste vídeo até o final, se você é membro de uma equipe de celebração, se você quer conhecer como funciona bem a nossa igreja, ou como funciona, ou como deveria funcionar a nossa igreja, acompanhe até o final esse vídeo, depois você deixa o seu comentário, você pode deixar perguntas também, dúvidas que você tiver, mas dê uma olhadinha antes se eu já não respondi em outros vídeos que eu fiz anteriormente. Não esqueça de deixar também seu joinha, porque isso ajuda o canal a crescer. E compartilhe também com as suas equipes de messe, de leitores, de comentaristas, mesmo também equipe de cantos, enfim, equipes de celebração. Vamos lá então com as perguntas que me foram feitas lá no domingo passado naquela paróquia e depois responderam algumas perguntas que vocês fizeram aqui nesse canal. Bom, a primeira pergunta que fizeram para mim lá foi o seguinte: no meu dia de servir, devo chegar quanto tempo antes na igreja? Então são messes que estão perguntando, mas isso vale também se você é leitor, se você é comentarista, se você vai ajudar na equipe de celebração. Com quanto tempo você deve chegar de antecedência? O melhor é chegar com um bom tempo de antecedência. É claro que geralmente os mestres combinam nas suas reuniões com quanto tempo deve chegar. Aí varia muito de cada paróquia. Mas eu costumo sugerir que se chegue pelo menos meia hora, 40 minutos antes, como eu disse, porque você vai ter tempo de fazer tudo tranquilamente. Então, se a sua dúvida é quanto tempo chegar antes, chegue entre 40 e 30 minutos antes da missa começar, para você ter tempo de rezar, de se preparar, de checar os materiais. Tá ok? A outra pergunta: devo realizar previamente as leituras antes de ir para a missa? Claro, eu disse isso em outro vídeo também. É importantíssimo que não só messes, leitores, mas qualquer pessoa que vai à missa, se ela quer ir preparada para a missa, ela deveria ter lido as leituras antes. Facilita muito o entendimento. Você já sabe do que a homilia vai versar, vai falar. Você sabe o que está sendo celebrado. Qualquer pessoa que vai à missa deveria ter lido antes as leituras daquela missa. A outra pergunta é: qual é a roupa ideal que deve ser usada quando vou servir? A roupa ideal é uma combinação daquilo que a sua equipe fez previamente. Então, se você é mestre, e talvez isso é quase que padrão aí no Brasil inteiro, o mestre deve usar um jaleco branco, aí você pode ter alguma identificação da sua paróquia, algum símbolo da Eucaristia bordado, um jaleco branco. É bom ter esse símbolo bordado para não confundir com jaleco de professor, jaleco de enfermeiro, de médico. É importante que tenha ali um símbolo da paróquia, do ministério, se você for mestre. Leitores também deveria ter uma veste própria, de acordo com o tempo litúrgico, ou uma padronizada de uma única cor branca para todos, até para aqueles que acabam não tendo bom senso na hora de proferir uma leitura, de fazer um comentário, ou seja, de subir ao presbitério para fazer uma leitura, ter uma palavra, e às vezes a pessoa não tem muito bom senso, ela vai com roupas que não são adequadas para esse ambiente. Por isso, então, convencionou-se que quem tem uma função ali no altar deva ter uma roupa apropriada. Não é assim com o padre? Deve ser assim também com aqueles que auxiliam o padre. Acólitos, coroinhas, messes, leitores, comentaristas, diáconos, cerimoniários, enfim, todos que atuam no altar devem ter uma roupa apropriada. E de fato tem. Então, por isso, a roupa mais indicada aí é a roupa que a equipe combinou, discutiu antes e definiu.
Não existe assim um padrão para isso, cada paróquia define a sua. Aí essa mesma pergunta, outra pergunta relacionada a isso, se a pessoa deve ir com roupas coloridas, estampadas, decotadas, rasgadas. Não deve. Se você gosta de usar esse tipo de vestimenta, é um gosto seu, particular, deve ser respeitado, mas você deve usar isso em casa, em outros ambientes. Na igreja não é legal você ir, por exemplo, com roupa que mostre um certo relaxo. Por exemplo, uma roupa com muitos rasgos. Hoje os jovens gostam muito de usar jeans rasgados. Às vezes não só jovens, às vezes pessoas bem adultas já gostam de usar jeans rasgados, né, que parece que virou uma moda, mas é uma moda assim de gosto duvidoso, porque não mostra uma pessoa zelosa. Isso você pode usar em casa, usar num passeio, numa festa, se você acha que é conveniente, mas na igreja seria interessante não ir com esse tipo de vestimenta, caso você vai ter alguma função. Se você só vai participar da missa, não tem problema algum, desde que não seja uma roupa escandalosa. A roupa colorida, por exemplo, não tem problema. Eu particularmente gosto de roupa colorida, até que as pessoas me dão muita roupa colorida. Eu uso, como essa camisa aqui é colorida. Mas lá no altar é bom você não estar com roupa muito colorida, porque chama a atenção. É claro que quando eu vou à missa eu estou usando os paramentos litúrgicos, eu não vou estar assim lá no altar. E se você vai fazer uma leitura com roupa muito colorida, muito chamativa, chama atenção para você, não para aquilo que você está fazendo. É esse o cuidado. Não é que seja feio, não é que seja... É para não tirar a atenção daquilo que é o principal, que é a leitura. Por isso, quanto mais discreta for a pessoa, a sua vestimenta, mais vai aparecer aquilo que é essencial. A mesma coisa vale para o altar. Por que não se pode colocar grandes vasos de flores sobre o altar? Porque as flores são bonitas e elas chamam a atenção, e aí tira a atenção da Eucaristia. A Eucaristia é discreta, e aí um vaso de flor chamativo, as pessoas vão ficar olhando para as flores, que são lindas, e não vão olhar para aquilo que é essencial, que é a Eucaristia. É nesse sentido. Então, se você vai fazer uma leitura, uma mulher vai fazer uma leitura com um vestido todo florido, colorido, ela tá linda, mas aí a atenção vai ser para ela e não para a leitura que ela está fazendo, não para aquela ação que deve ser vista. É essa a recomendação. Não usar uma veste que chame atenção para a sua veste, para você e não para aquilo que você está fazendo. É essa a recomendação. Por isso que se pede que pessoas que vão fazer algum tipo de leitura, alguma função no presbitério, elas utilizem roupas discretas, se portem discretamente. Essa é a recomendação. E aí então qual é a roupa ideal que deve ser usada quando vou servir? No caso dos messes, a maioria das paróquias sugere que seja uma calça preta e um jaleco branco. Essa combinação é perfeita para o messe. Já disse isso em outros vídeos, você pode usar uma calça de alfaiataria, mas também pode ser um jeans nobre, um jeans preto, não tem problema. E se você gosta de usar saia, também não há impedimento, use uma saia preta. Não tem problema algum. O importante é você estar vestido discretamente. É porque o preto e o branco é uma veste discreta. É uma veste que não chama, deixa você elegante e ao mesmo tempo não chama a atenção para a pessoa e sim para aquilo que ela está fazendo. Então a maioria das paróquias optam por usar uma calça ou saia preta e um jaleco branco, que aí o modelo é escolhido de acordo com a equipe ali dessa paróquia. Não existe um padrão próprio para isso. Mesmo de túnica de padre também tem vários modelos, não tem necessidade de ser um único, né? Então isso varia muito. Outra pergunta que foi feita lá naquela paróquia durante a palestra foi: posso usar perfumes fortes e creme nas mãos quando vou servir? Aqui é uma coisa também bastante interessante, porque geralmente o creme utilizado nas mãos, ele tem perfume.
Então, se você usou creme nas mãos no dia que você vai atuar, quando você pegar a Eucaristia, pode ser que o cheiro, o gosto do perfume saia, pegue na Eucaristia. A pessoa vai comungar, ela vai colocar a hóstia na boca, ela vai sentir o gosto do creme que você usou nas mãos. Então evite usar creme, sobretudo cremes muito perfumado nas mãos quando você vai atuar. O perfume também, às vezes a pessoa usa um perfume tão forte que ela atordoa quem está do lado. Seja discreto também no uso do perfume que você vai utilizar. Claro, mas também não vá cheirando a suor. Tome banho antes de ir servir. Use jaleco limpo, roupa limpa, porque também é desagradável um mestre servindo, ou um leitor, ou um comentarista, ou mesmo um padre cheirando a suor no altar. Isso vale também para os padres, porque às vezes tem alguns padres que não são muito dados à higiene. Isso é muito delicado, sobretudo às vezes quando depois de uma certa idade, parece, isso é todo mundo, não é só padre não, qualquer pessoa, depois de uma certa idade, ela fica meio resistente a banho. Parece que o banho não é uma coisa tão necessária, mas a pessoa continua transpirando e aí ela vai ficar cheirando a suor. É por isso que na hora de quando vai presidir a missa, quando vai participar da missa, quando vai servir na missa, é bom tomar um banho caprichado, não usar perfume. Se você tomou um bom banho, você não precisa usar perfumes exagerados, uma coisa bem discreta. Isso ajuda bastante você a servir melhor, está condizente com aquilo que pede o ambiente, o espaço onde você está servindo. A outra pergunta é, quando vou servir, posso pintar a unha de cores claras ou devo pintar a unha de tons chamativos como vermelho? Essa outra pergunta aqui, aí mais voltada para as mulheres, se você pintar suas unhas de cores muito chamativas, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar olhando para a tua unha, a hora que você pegar a Eucaristia para mostrar, o que vai aparecer não é a Eucaristia, vai aparecer a sua unha. Então você está com aquela unha vermelha, vai chamar a atenção, vai desviar o foco. Inconscientemente, por mais que a pessoa tenha fé, que ela esteja ali para comungar, é como se fosse um farol que bate no olho dela naquela hora que ela... Então, se você vai pintar a unha de vermelho, é porque você quer chamar a atenção para a sua unha. Então, o dia que se você gosta de usar esmalte vermelho, procure evitar quando você vai servir. Ou não use nada, use uma cor bem discreta, que não chame a atenção, mais que a Eucaristia que você vai apresentar para a pessoa. Então essa também é uma recomendação para quem vai servir, aí nesse caso, sobretudo para as mulheres, mas serve também para a equipe de cantos, para leitores, porque isso é algo chamativo e pode ser que isso tire a atenção. Então, mais do que leitores e cantores ou comentaristas, o ministro, a ministra, melhor, ela deve evitar usar esmalte com cores aberrantes no dia de servir na missa. Devo ir à missa só quando for minha escala de servir? Essa é uma pergunta que eu já respondi em outros vídeos e eu quero reforçar aqui. Se você é mestre comprometido com a igreja, você deve ir todos os domingos à missa, independentemente se você vai servir ou não. Se você é aquela pessoa que só vai à missa o dia que você vai servir, você não serve para ser mestre. Simples assim. Depois, uma outra pergunta é: caso não possa servir no dia escalado, a responsabilidade de trocar a escala é minha ou do coordenador? Essa é uma questão de você combinar. Você pode combinar com a coordenação dos mestres. Se você, o dia que você não pode, está na escala e não pode, você liga para o mestre e ele busca uma outra pessoa para te substituir, ou você combina, ou os mestres combinam entre si, que cada um é responsável para a sua escala. Então, se eu estou escalado hoje, eu não posso, eu tenho que buscar um outro mestre que sirva no meu lugar. Então, isso é uma questão de você combinar aí na sua paróquia, com um grupo de mestres, como é que você deve proceder em casos de você não poder servir. É lógico que isso quando você tem um tempo hábil, porque às vezes acontece um imprevisto em cima da hora. Aí não tem como, por exemplo, você está indo para servir, fura o pneu do teu carro, acontece alguma batida e você tem que fazer ocorrências, não vai dar tempo de chegar à missa.
Então você vai ligar para alguém que você tenha contato imediato, seja um outro mestre, seja a coordenação, e fala, olha, não vou poder porque aconteceu alguma coisa agora de improviso. Isso acontece, imprevistos acontecem. Aí, nesse caso, você liga para a primeira pessoa que você puder, avisando que você não vai poder chegar a tempo. Uma outra pergunta: quanto tempo antes devo avisar caso não possa servir no dia escalado? Essa aqui eu já acabei de responder. É uma outra aqui. Devo ser comprometido com a minha escala? Claro que deve ser comprometido com a escala. Você deve sempre cumprir com a sua função. Se você é aquela pessoa que por qualquer coisa não vai, então também tem que repensar a sua função como mestre. A responsabilidade é para todos nós. Então, em casos de você não poder, como eu disse, aí você avisa. Mas quando o mestre começa a dar desculpas constantemente, tem alguma coisa errada. Então, é lógico, esporadicamente pode acontecer imprevistos, você precisar viajar, não poder naquele dia. Mas se acontece todo domingo ou toda vez que você está à escala, você faz isso, é sinal que você não serve para ser mestre, não. Peça para sair, dê o seu lugar para outro, se você não está cumprindo com a sua escala, não está dando satisfação, não está interagindo com os mestres. Tudo isso a pessoa deve perceber que ela está prejudicando a igreja, porque o seu trabalho como mestre é muito importante. Toda a equipe é prejudicada quando você falha, então tenha sempre esse cuidado. E uma última pergunta que saiu também nesse curso para mestres e equipes de celebração é sobre a espiritualidade. Se o mestre deve ter espiritualidade. Sim, o mestre deve ter espiritualidade, ele deve exercitar a espiritualidade, ele deve se abastecer espiritualmente. E isso se faz com oração pessoal, com oração com a comunidade, com frequência assídua na missa, com participação em retiros, com leituras de livros espirituais. Então são procedimentos que ajudam no abastecimento espiritual. Agora aqui tem perguntas que eu extraí aí de vários vídeos meus, algumas são antigas, outras são recentes, algumas até eu já respondi, outras eu não respondi ainda. Vamos lá a essas perguntas, são todas também, a maioria delas voltadas para os mestres. Quando já tem bastante hóstia consagrada, devo colocar alguma ou mais para consagrar ou não? Essa é uma dúvida muito frequente dos mestres. Às vezes o sacrário está cheio de partículas consagradas e o mestre acha que tem que colocar alguma âmbula com hóstia para consagrar. Não precisa. Basta a hóstia grande que está na patena e o vinho. Essas duas espécies são suficientes para a missa acontecer. O que não pode é ter só o vinho ou só a hóstia. Tem que ter as duas espécies, do pão e do vinho, para ser missa. Isso é óbvio. Agora, não precisa ter uma partícula dentro de uma âmbula. Basta a hóstia grande. A hóstia grande não pode faltar. Essa tem que estar em todas as missas. Então, se tem bastante hóstia no sacrário, basta a hóstia grande que está ali consagrando. Depois você vai buscar no sacrário, na hora do momento oportuno, a que estão lá consagrada. Mas o ideal seria que não sobrasse muitas hóstias no sacrário. A liturgia recomenda que as espécies consagradas sejam consumidas naquela missa. No sacrário ficam apenas as reservas que são para os doentes. Não é para todo dia você ir lá buscar no sacrário e trazer. É como se você fizesse almoço para a semana inteira e fosse requentar o almoço, né? Pegando uma comparação aí meio que simplista, ou chula até, mas só para ilustrar. Você na sua casa faz almoço no domingo e esquenta a semana inteira o almoço para comer, em vez de fazer? Então a mesma coisa na Eucaristia. A liturgia recomenda que todas as missas se consagrem e se consumam as espécies ali naquela missa.
Reserve apenas no sacrário aquelas que forem para os doentes. Essa é a recomendação. Exceto naqueles lugares onde tem missa uma vez por mês. Mas se na sua paróquia, na sua igreja, na sua capela tem missa todo final de semana, não precisa ter acúmulo de partículas consagradas de Eucaristia no sacrário. Apenas a reserva para os doentes. E se caso não tiver nada no sacrário, a luzinha tem que ficar apagada e a porta tem que ficar aberta. Essa é a recomendação. Mas geralmente se tem sacrário, tem que ter alguma partícula lá dentro e a luzinha permanecer acesa para saber que lá dentro está o Cristo Eucarístico. Outra pergunta. Posso purificar os vasos sagrados? Os vasos sagrados são aqueles que a gente usa para consagração. O cálice, a patena, as âmbulas. É uma questão de você combinar com o padre da sua paróquia. Há lugares em que o padre faz a purificação e há lugares que os mestres fazem a purificação e há lugares que até os acólitos fazem a purificação. O ideal, a recomendação é que o cálice e a patena sejam purificados pelo padre, seja o presidente da celebração, o celebrante principal ou um padre concelebrante. Na ausência dele, um diácono e se o padre delegar, você pode fazer isso. Mas é uma questão também de você combinar com o padre se você, mestre, vai fazer a purificação ou não. Gostaria de deixar o ministério. Posso? Como faço? Essa é uma pergunta aqui de uma outra pessoa que é mestre. É simples, você sente que você não tem mais condições de ser mestre, surgiu algum imprevisto, alguma coisa particular na sua vida, é só você procurar a coordenação dos mestres, nem precisa procurar o padre, porque quem coordena o mestre já pode ter, depois o coordenador vai falar com o padre que você está deixando a coordenar a função. Então, se você não tem mais condições, você comunica o mestre, justifica por que você está deixando o ministério. Outra pergunta, quanto tempo devo ficar como mestre? Essa é uma determinação diocesana e, consequentemente, paroquial. Há dioceses que determinam quando o mestre recebe a investidura, a provisão para ser mestre, já coloca o tempo. Por exemplo, 3 anos, podendo renovar para mais 3, ou 4 anos, podendo renovar para mais 4. Isso varia muito de diocese para diocese. Mas é bom que o mestre não fique muitos anos. Por quê? Porque o mestre não é ministro ordenado, ele é extraordinário, como diz o nome. O ministro ordinário é o padre. Os mestres são extraordinários, então eles não são ad eternos, não são para sempre. Infelizmente, mestres mais antigos acham que tem que ser para sempre. Não se preocupe com isso, você já cumpriu sua função, já serviu, não se preocupe. Você não vai perder o céu, perder a graça de Deus, porque você deixou o ministério, você estava ali a serviço. Então, tranquilamente, quando chegar o seu tempo, quando você sentir que já serviu um determinado tempo, pode colocar à disposição a sua função. Aí a equipe, o padre, vai ver com você, olha, você continua mais um pouco, deixa o seu espaço agora para outro, depois você pode voltar. O importante é que não fique muitos e muitos anos servindo. Eu já falei disso também num outro vídeo, mas aqui eu reforço apenas para que vocês possam também ter essa orientação. Outra pergunta, quando tem pouca gente na igreja, devo distribuir a comunhão ou deixar para o padre? Vale lembrar que o padre sempre deve distribuir a comunhão, porque você é ministro extraordinário. Você está ali para servir em ocasiões extraordinárias. O ordinário é o padre, então, naturalmente, o padre deveria sempre, ele, em primeiro lugar, distribuir a comunhão. Depois você vai auxiliá-lo. Então, se tem pouca gente, não precisa ter 4, 5 mestres, é uma missa semanal, tem pouca gente na igreja, um mestre é suficiente. E se precisar, então aí vai um padre e você, mestre, exceto se ele pedir para você. Às vezes, então, o padre pede, então, em vez de o padre ir distribuir, ele deixa que o mestre vai. Mas o correto é sempre que o padre sirva primeiro, porque essa é a função do padre em primeiro lugar, também distribuir a Eucaristia, porque ele é o ministro ordinário. Então, que todo mestre saiba disso, você está ali como um ministro extraordinário.
e não ordinário. Se você é extraordinário, você serve em ocasiões extraordinárias. Se o padre está ali, ele deve, em primeiro lugar, ter prioridade para distribuir a Eucaristia. Depois uma outra pergunta, posso fazer um jaleco diferente dos demais? Não fica bem você destoar dos outros. Geralmente os jalecos são padronizados. Então, se todos os mestres têm um modelo de jaleco ou de opa, que também é outro nome chamado a veste do mestre, e você vai com uma veste diferente, você já vai chamar a atenção, destoar do outro. Ah, por quê? Não é da equipe? Não tem o mesmo uniforme? Não é o ideal, não. É bom que todos tenham o mesmo modelo de jaleco. Isso é uma recomendação, não existe nenhuma regra para isso, mas harmonicamente fica muito melhor todo mundo com as vestes iguais, sobretudo o jaleco. Na minha paróquia tem uma ministra que frequenta centro espírita. Pode isso? Claro que não pode. Eu já disse isso num outro vídeo também, não sei se é a mesma pergunta que eu estou respondendo aqui, mas eu quero enfatizar isso, porque se a pessoa frequenta centro espírita, frequenta outra religião, ela mostra que não tem convicção da sua doutrina católica. E se ela não tem convicção da doutrina católica, ela não serve para ter uma função como essa. Então, se você sabe e tem provas que essa ministra ou esse ministro frequenta uma outra denominação religiosa, seja ela qual for, ou então um centro espírita, você deve conversar com o padre, conversar com ela, para que o padre converse com essa pessoa, porque isso não é correto, não. Uma pessoa ministra pode trabalhar com reiki, yoga, florais de Bach e outras coisas da nova era? Bom, aqui tem uma mistura de coisas, né? Algo que é bom deixar claro é que, embora esses procedimentos não sejam religião, como o reiki não é uma religião, ele é um exercício quase que de meditação, a yoga também, florais de Bach, mais ou menos nessa linha, esses procedimentos, eles afloraram, como você disse muito bem, na chamada nova era, mas não necessariamente é uma religião. Então, são exercícios que, às vezes, as pessoas fazem, e eu vejo que não tem nada que influencie, que atrapalhe a vida do mestre, se ele tem esse tipo de trabalho, né? Se é uma profissão dessa pessoa nessa área, ela não é incompatível com a vida de mestre, sabe? Porque não prejudica ninguém, não pelo contrário, busca fazer o bem, ajudar as pessoas também. Eu não vejo que tenha nada que desabone, que impeça uma pessoa que trabalha com esses elementos de ser mestre. Mas aí depende muito de cada caso, porque de repente a pessoa está envolvida nesse universo e ela também frequenta religiões dessa área. Aí já é uma coisa diferenciada. Então é tudo uma questão de ver o caso, como é que a atuação dessa pessoa, se ela tem uma prática de outra religião ou se ela exerce isso apenas como uma profissão. Não sei se ficou claro, mas eu quero dizer que isso, por não ser religião, por não ser algo que prejudique as pessoas, não tem nada que impeça da pessoa ser mestre e atuar nessas profissões, que pode ser uma profissão. O mestre pode ter várias outras funções na igreja. Até pode, mas não é recomendado para ninguém que tenha muitas funções. Porque se você tem muitas funções, você acaba se estressando, não fazendo as coisas bem feitas. Nós temos aí muitas pessoas que, pela sua capacidade, sua dedicação, seus dons, assumem bastante coisa, mas não é o mais recomendado. O importante é que o mestre, além de ser mestre, ele pode ter uma ou outra função, mas que não tenha muitas funções, porque vai sobrecarregar a sua vida, pode prejudicar, lembrando que a família vem em primeiro lugar. E se você tem muitas funções na igreja, talvez você esteja prejudicando lá a convivência familiar. Aqui tem uma outra pergunta, deixa eu ver se eu consigo entender o que está aqui.
Aqui na paróquia tem uma ministra que quer fazer tudo sozinha. Se deixar, ela até consagra. Isso é certo? Não é certo. Não é certo que você queira fazer tudo sozinho. Lembrando que, seja mestre, seja leitor, você trabalha em equipe. Por isso que a gente fala equipes de celebração. Por isso, se essa pessoa quer fazer tudo, converse com ela. Nada melhor do que o coordenador, a coordenadora dos mestres, procurar essa pessoa, dialogar com ela, que às vezes no afã de servir bem, de querer ajudar, cheio de boa vontade, a pessoa não percebe que às vezes ela está atropelando, passando à frente de outras pessoas. É uma questão de, com caridade pastoral, conversar com a pessoa se ela quer fazer tudo sozinha. Ela não aprendeu a trabalhar em equipe ainda, seria algo assim bom de trabalhar na formação dos mestres aí da sua paróquia sobre o trabalho em equipe. Talvez essa pessoa ou essas pessoas, elas percebam que elas precisam partilhar trabalho também. Isso é importante. Bom, então são essas algumas das perguntas que eu trouxe aqui para mestres e mais membros de equipes de celebração. Se você gostou, deixa aí seu comentário, sua sugestão, suas perguntas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. E se você puder deixar seu joinha, ele é muito bem-vindo. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.